País de 45 milhões de habitantes, população semelhante à do estado de São Paulo, a Ucrânia ocupa o centro do xadrez geopolítico global após ser invadida pela Rússia, país vizinho com o qual formou por décadas a União Soviética, até que, por meio de um referendo popular, tornou-se independente. Governada por um comediante sem experiência política, o outsider Volodymyr Zelensky, o país tem economia essencialmente agrícola. A história com a Rússia remonta ao século XVII. Ainda há, mesmo na historiografia, discussões sobre quando foi de fato formado o Estado ucraniano. Parte dos pesquisadores e cidadãos diz que ele já existia no século XVII. Outros afirmam que nasceu na década de 1910, pré-União Soviética. Há ainda os que defendem que só se deve falar em uma Ucrânia consolidada após o fim do bloco soviético. As divergências entre as nações remetem ao final da Guerra Fria, em 1991, que culminou na dissolução da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. No entanto, há partes da Ucrânia profundamente ligadas à Rússia desde então, com relações de cunho cultural, como no caso do idioma. O russo é falado amplamente em parte do território ucraniano, como em porções mais ao leste. À época da derrocada do bloco soviético, a recém-independente Ucrânia ficou com o terceiro maior arsenal atômico do mundo, já que enquanto era parte do grupo, era uma das zonas mais populosas e responsável por armazenar parte das armas nucleares. Com o fim do conglomerado, negociou-se a retirada dessas armas da Ucrânia, que abriu mão delas em troca de garantias de que os russos não atacariam suas fronteiras e respeitariam a soberania local. A aproximação da Ucrânia com o Ocidente. Uma das razões que reacendeu as tensões, desta vez, foi a crescente aproximação da Ucrânia com o Ocidente. Seja pelo interesse do governo local de entrar na Organização do Tratado do Atlântico Norte, OTAN, ou mesmo na União Europeia, UE. A OTAN é uma aliança militar, criada em 1949, formada por 30 nações. Dentre elas, grandes potências ocidentais como os Estados Unidos, a Alemanha, a França e o Reino Unido. Outras nações que já fizeram parte do conglomerado soviético, como Lituânia, Letônia e Estônia, já se associaram à OTAN e hoje são membros da Aliança Militar Internacional. Como a Ucrânia é praticamente o território que separa a Rússia da União Europeia, os russos passaram a ver a proximidade como uma ameaça aos seus interesses políticos, comerciais e zonas de influência russa no leste europeu. Desde 2008, quando a OTAN começou a considerar a entrada da Ucrânia, as relações começaram a esquentar. De lá para cá, o presidente russo aponta que a expansão da OTAN pelo leste europeu é uma ameaça existencial aos russos. Uma das demandas de Moscou para evitar o conflito que ocorre atualmente era uma garantia de que a Ucrânia jamais se tornaria um país membro da OTAN. Para os russos, um vizinho tão próximo, geograficamente e culturalmente, curvando-se aos interesses ocidentais acarretaria uma perda de força na região e, posteriormente, no tabuleiro do jogo de poder global. O líder russo considera que o Ocidente se aproveitou de um momento de fraqueza pós-União Soviética para dominar nações vizinhas. Putin aponta como cenário ideal um quadro em que a OTAN retornaria à composição anterior ao ano de 1997, o que excluiria as ex-repúblicas soviéticas da organização. Um fator importante a ser considerado é que a OTAN estabelece que um ataque a um país membro significaria um conflito contra todo o bloco militar. Na prática, significa dizer que caso a Ucrânia entrasse na aliança e sofresse um ataque russo, isso poderia gerar um conflito generalizado. A Crimeia. O conflito de 2022 é também uma continuação das tensões que levaram os russos a anexar a região da Crimeia 8 anos antes. Em 2014, com a queda do então presidente ucraniano pró-Rússia, Viktor Yanukovych, após meses de protestos populares, o Kremlin agiu para anexar a península da Crimeia e apoiou grupos separatistas que tomaram o controle de 2 províncias no leste ucraniano. De lá para cá, mais de 14 mil pessoas morreram em conflitos entre rebeldes e forças ucranianas. Acordos de paz firmados em 2015, acordos de Minsk, diminuíram a intensidade dos conflitos, mas não os cessaram por completo.
Nesta semana, Putin anunciou que reconheceria as províncias separatistas de Luhansk e Donetsk, uma demanda antiga dos separatistas dessas regiões, o que além de agravar a crise com o Ocidente, desrespeitou termos do próprio acordo de paz firmado à época da anexação da Crimeia. Bem como a Crimeia, a região que compreende Luhansk e Donetsk é um local onde grande parte da população é etnicamente ligada à Rússia. Força militar. Outra possível motivação da invasão, neste momento, é mostrar ao Ocidente a força e firmeza com a qual os russos pretendem tratar a questão para barrar o avanço da OTAN e seus membros. O que pode elevar a força interna de Putin, como ocorreu na anexação da própria Crimeia segundo levantamentos feitos à época. A confiança no líder russo, um ano após anexar a Crimeia, girou em torno dos 80%, segundo dados das organizações russas independentes. O sucesso em questões de política externa pode ser ainda um refresco para amenizar problemas caseiros de ordem econômica. As sanções do Ocidente contra os russos, já anunciadas por algumas nações e que devem se agravar nos próximos dias, serão usadas por Putin como justificativa para possíveis efeitos econômicos no território russo, na tentativa de gerar um sentimento comum na Rússia que justifique a postura ofensiva. Outro ponto relevante é que a OTAN não aceita, em tese, a entrada de novos membros em conflitos ativos ou sem controle de seus respectivos territórios. Na prática, a invasão russa enterra qualquer chance, a curto e médio prazos, de a Ucrânia adentrar na aliança. O Ocidente pode ceder armas e recursos para os ucranianos, como já vinha fazendo, mas como eles não são membros da OTAN, não é esperado, até o momento, que o bloco militar vá a uma guerra direta com suas tropas para defender os ucranianos. Apesar das inúmeras sanções anunciadas contra a Rússia, especialistas acreditam que os russos têm condições de suportar as medidas, ao menos por enquanto os dias intensos de negociação entre potências ocidentais e os russos não foram capazes de evitar um conflito. Na madrugada de quinta-feira do dia 24, a Rússia iniciou bombardeios que se espalharam por várias cidades da Ucrânia ao longo do dia, após 4 meses de crise com o Ocidente. Em pronunciamento feito às 5h45, horário local, o presidente Vladimir Putin anunciou uma operação militar como forma de proteger a população de Donbass. No local, ficam 2 repúblicas separatistas pró-Rússia, Donetsk e Luhansk, que foram reconhecidas como independentes pelo chefe do Kremlin nesta semana, em uma cerimônia de assinatura exibida pela televisão estatal. O avanço das tropas russas sobre o sudeste da Ucrânia gerou uma forte reação da comunidade internacional. Pelo Twitter, Volodymyr Zelensky, presidente da Ucrânia, disse que está criando uma coalização anti-Putin. Ursula von der Leyen, presidente da Comissão Europeia, Emmanuel Macron, presidente da França, Caroline Meyer, chanceler da Áustria, e Recep Tayyip Erdogan, presidente da Turquia, sobre sanções concretas e assistência concreta para nossos militares. Estamos aguardando uma ação decisiva, disse nas redes sociais. O conflito que o mundo vê agora acontece em uma região ucraniana próxima da Rússia, que compunha a antiga União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, União Soviética. Fernando Brancoli, professor de Relações Internacionais da Universidade Federal do Rio de Janeiro, UFRJ, diz que a relação entre Rússia e Ucrânia começou a se desgastar mais após a dissolução da União Soviética. Isso porque, logo após a fragmentação da União em várias nações, os Estados Unidos decidiram agregar mais países à Organização do Tratado do Atlântico Norte, OTAN, e com isso, iniciou-se um debate para a entrada da Ucrânia no bloco. Brancoli afirma que o assunto ficou congelado durante anos, até que, em 2014, após uma revolução, quem assumiu o poder na Ucrânia foi Petro Poroshenko. Sendo uma liderança mais próxima do Ocidente, sua eleição voltou a chamar a atenção de separatistas. Tal fato, juntamente com a anexação da Crimeia, região de controle ucraniano, no mesmo ano, piorou ainda mais a relação entre os dois países. Se você chegou até aqui, deve estar gostando das histórias. Muito obrigada por assistir.
Não deixe de curtir, comentar, se inscrever e compartilhar, pois isso ajuda muito o canal. Obrigada a todos vocês pelo carinho e pela ajuda que estão dando para o canal crescer. Até a próxima história.